Olá, seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você clicou aqui nesse vídeo. Hoje a gente vai tirar uma das dúvidas mais frequentes nos dentistas nos últimos meses, que é: o dentista pode prescrever Mounjaro? O que é esse medicamento? Como ele age no corpo? Qual é a relação dele com a odontologia? E o que o dentista quer prescrever Mounjaro e Ozempic? Então, na verdade, vamos lá começar a falar sobre o que é o Mounjaro. O Mounjaro ou Ozempic, ele é o nome comercial da tirzepatida, que é um medicamento injetável de aplicação semanal desenvolvido para o tratamento de diabetes tipo 2. A gente não vai entrar muito sobre o que é o Mounjaro e quais são as consequências, porque não é o nosso tema. A gente vai trazer aqui mais focado na odontologia. E, na verdade, a tirzepatida pertence a uma classe moderna de medicamentos que atua em dois hormônios importantes no intestino, o GLP-1 e o GIP. O GLP-1 é o peptídeo semelhante ao glucagon 1. Já o GIP é o polipeptídeo insulinotrópico dependente da glicose. Então, esses hormônios eles são liberados naturalmente pelo intestino após a alimentação e ajudam o organismo a controlar a glicose no sangue. Então, na prática, ele vai agir estimulando a liberação de insulina quando a glicose está alta, reduz a liberação de glucagon, diminui a fome, aumenta a sensação de saciedade, fazendo assim o retardamento do esvaziamento gástrico. Então, além de controlar o diabetes, ele acaba promovendo uma perda de peso significativa, o que faz o medicamento gerar no paciente um emagrecimento. E isso se popularizou muito nas redes sociais. Muitos médicos estão fazendo a venda e a propagação dessa medicação. Mas, afinal de contas, o que a tirzepatida tem a ver com a odontologia? Para que a gente precisa saber disso? Antes da gente responder a pergunta se o dentista pode ou não prescrever Mounjaro ou Ozempic, você precisa saber que o uso desse medicamento, ele traz algumas alterações para a odontologia. Estou perguntando se o dentista, ele sabe de alguns efeitos colaterais do medicamento. E você, como dentista, precisa saber. Esses medicamentos impactam diretamente a saúde bucal, trazendo náuseas e vômitos, uma sensação de boca seca, que é a xerostomia, traz algumas alterações alimentares, então alguns pacientes podem desenvolver algumas disfunções, como anorexia e bulimia também, então precisa estar atento a isso, fazer o acompanhamento médico, psicoterapêutico e odontológico. Traz também um maior risco de erosão ácida nos dentes, ou seja, mesmo a tirzepatida não sendo um medicamento odontológico, afeta a boca. Mas, respondendo à pergunta do nosso canal, se o dentista ele pode ou não prescrever Mounjaro, Ozempic, todos esses medicamentos, a resposta é sim. Nós podemos prescrever o medicamento e a liberação da Anvisa. É importante que vocês saibam que não foi o Conselho de Odontologia que pediu isso, tá? A Anvisa liberou e colocou, dentre eles, os dentistas. Então, em outubro de 2025, a Anvisa ampliou a indicação terapêutica do Mounjaro para incluir no tratamento da apneia obstrutiva do sono, a AOS, em pessoas com obesidade. Então, essa condição, quando associada à obesidade, é uma área de atuação que os cirurgiões dentistas, aqueles que já são capacitados em odontologia do sono, já diagnosticam e já acompanham, podem estar utilizando esse medicamento para ajudar nos distúrbios respiratórios durante o sono, que podem ter componentes odontológicos. Então, a apneia obstrutiva do sono é um transtorno muito comum e potencialmente grave, em que a via aérea fica bloqueada pelo relaxamento de tecidos da faringe, da base da língua, tecidos bucais, limitando assim a quantidade de ar que atinge os pulmões. Então, isso implica diretamente na respiração do paciente. Então, com essa nova indicação, o Conselho Federal de Odontologia reconhece que o dentista pode prescrever a tirzepatida dentro somente dessa situação clínica específica, atuando com responsabilidade ética, uma técnica correta e respeitando os limites da nossa profissão. Porque a apneia obstrutiva do sono, quando acontece nesses pacientes, principalmente os obesos, pode fazer com que o paciente que ronque alto ou cause ruídos focantes enquanto tenta respirar possa vir a trazer um mau hábito de sono ou até mesmo outras maleficidades. Então, na tentativa de restabelecer a patência da via aérea superior, ocorrem diversos despertares. Ou seja, a pessoa ela não consegue dormir bem. Então, o dentista ele prescreve sim
essa medicação em um contexto muito específico e não como remédio genérico para emagrecimento. Então, o papel do dentista, ele traz nessa situação, somente nessa regulação. Então, o papel do dentista é identificar se o paciente faz uso do medicamento, orientar sobre os possíveis impactos na saúde bucal daquele paciente, prevenir erosão dentária, prevenir lesões orais, agir dentro da equipe multidisciplinar que aquele paciente está passando, né, como nós falamos, doença periodontal se aquele paciente tiver gengivite ou periodontite, tratar, e você, clínico, pode identificar se o seu paciente, como é o seu paciente no sono, se ele apresenta algumas pausas, para aí sim encaminhar para um profissional que esteja habilitado e ele sim fazer a prescrição desse medicamento. Mas quais são os riscos de você que pode estar pensando em prescrever Mounjaro? Que você pode ter? Gente, existem riscos muito grandes, tá? Precisa ter muito cuidado quando vocês estiverem prescrevendo, porque isso pode até fazer com que vocês tenham seu CFO retido, cassado. Então, prescrever fora da atuação pode gerar processos éticos no CRO, penalidades legais e, principalmente, risco à saúde do paciente. O Mounjaro, ele exige avaliação médica, ajuste de dose e, principalmente, acompanhamento. O que reforça que essa prescrição é principalmente médica. Tá certo? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos vídeos. E aqui estão as nossas redes sociais. Então, se você precisar de alguma coisa, pode contar com a gente por lá. Então é isso. Valeu!